Eu ia ministrar sobre Efésios, capítulo de número 5. Eu tinha um sermão expositivo para trazer para a igreja, um sermão muito forte. Mas tem algo acontecendo nessa igreja, desde o início do mês. Deus tem me incomodado muito acerca disso. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler a carta aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, para quem não sabe, fica quase lá no final da Bíblia, Novo Testamento. Efésios 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Por que será que todo mundo foge do meio, né? Você vê que está tudo vazio aqui, está lotado para lá. O pessoal foge do meio, é medo. O pessoal tem medo do pregador. O pregador gosta muito para não acertar, né? O pessoal fica mais para trás. Só pode ser isso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Todo mundo achou? Quem não achou pode acompanhar aqui também na nossa Bíblia virtual. Tá bom? Então diz assim a palavra de Deus. Efésios 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta mesmo. Nós vamos estar trabalhando em cima desse texto nessa noite. Nesse mês de agosto de 2017, especificamente a partir do dia 1º, algumas coisas começaram a acontecer na vida de pessoas dessa igreja, assim como na minha vida, que jamais haviam acontecido durante a vida inteira. A vida inteira. Para quem não sabe, antes do primeiro dia do mês de agosto, o pastor havia proposto o jejum de Daniel. Eu havia também conversado com o pastor Marcos sobre propor um propósito de oração no templo, todos os dias do jejum de Daniel, das 9h30 da noite às 10h30 da noite. Foi o que bastou. Do dia 1º de agosto até o dia de hoje, coisas começaram a acontecer na vida de pessoas dessa igreja, na família de pessoas dessa igreja, que nunca haviam acontecido. Tudo nos leva a crer que chama-se retaliação do inimigo, de uma forma coletiva, de uma forma a atingir toda a congregação. Mas guerra espiritual é uma coisa que faz parte do dia a dia do cristão. Todos estamos suscetíveis a isso. O problema
estamos sabendo lidar com isso. Eu vejo pessoas passando por lutas espirituais nessa igreja e não sabem lidar. Eu estou passando por lutas espirituais e confesso que em alguns momentos eu não estou sabendo lidar com elas. Até o dia de hoje. Quando o Espírito Santo me levou a meditar, nessa palavra de Efésios 6, a partir do verso 10, ele começou a me iluminar coisas que eu não havia percebido nesse texto. A primeira delas é ciladas do diabo. Estamos lidando com um ser que arma ciladas. Ciladas que nós estamos caindo. Ciladas pelas quais nós estamos tropeçando. Então, para começo, quem é Satanás? Todos vocês aqui já devem ter ouvido falar daquela clássica história da queda do diabo. Isaías capítulo 14, a partir do verso 13, conta como foi essa queda. Era um anjo, querubim ungido, classe única de anjo. Não havia outro como ele. O texto diz que certa vez, ilustrando pela vida de um rei, faz a comparação de Satanás, e ele começa a olhar para dentro de si e começa a se ver demais no espelho. Começa a contemplar a sua glória, seu poder, sua hierarquia, seu domínio, seus atributos, e aquilo começa a encher o coração dele. Até que começa um plano ser bolado dentro do coração dele, de usurpar o trono de Deus. Quem sabe ele parou e pensou, se eu sou o cara, por que é que eu preciso ainda me submeter ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, como está no texto? Ele começa então um plano de persuasão entre os anjos do céu. Um plano de persuasão. Eu não sei quais mentiras ele contou. Eu não sei qual foi a promessa que ele fez para aqueles anjos. Mas ele conseguiu persuadi-los. E é engraçado que muitas vezes os crentes brincam com o diabo, achando que podem enganá-lo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abre parênteses. Alguns lugares que pegam pessoas possessas de demônios, levam em cima do altar e fazem entrevista. Quem é você? Tu veio da onde? O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Como se soubéssemos mais do que ele. Um ser milenar, que existe antes da fundação do mundo, que levou já muitas pessoas à queda, e aí vem líderes de alguns lugares e pega o endemoniado, coloca no púlpito e faz entrevista como se soubesse mais que ele. E a palavra, deixa a palavra de lado. Vamos ouvir o endemoniado. Fecha a parede. Isso não acontece aqui na igreja. E as pessoas pensam que podem enganá-lo. Um ser espiritual, capacidade intelectual superior a nós, e que enganou mais de 1/3 dos anjos dos céus. Feito a sua enganação, cria-se então uma rebelião, um levante contra o trono de Deus. Aí você vai para Apocalipse 12. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra a serpente e seus anjos, mas a serpente e seus anjos não prevaleceram contra Miguel e seus anjos. Caminhamos agora para Lucas 10:18. Disse Jesus: eu vi Satanás caindo como um raio. Satanás então caiu. Aquele que era antes o anjo, portador da luz, o querubim ungido para proteger, uma referência aos anjos do céu, agora se tornou Satanás. Antes a sua missão era de um anjo, querubim, adorador. Agora ele tem uma tríplice missão: matar, roubar e destruir. É isso que acontece com alguém, com um ser que se afasta da presença de Deus. Antes tinha um propósito nobre, antes tinha uma missão sublime, adorador. Agora está no mundo, perdido, amarrado, cego, nu, e não consegue voltar mais. É isso que nós precisamos entender. Vida sem Jesus não é vida.
Senhor da nossa vida. E se Ele não for Senhor da sua vida, Ele continuará sendo Senhor. Às vezes a gente vê crente fazendo barganha com Deus, né? Se Deus não me atender, não dou mais o dízimo. Se Deus não me atender, não vou mais nessa igreja. Deus continua sendo Deus. E você sem Deus é o quê? Pois bem, Satanás caiu. Tem agora uma tríplice missão: matar, roubar, destruir. Só que você tem algo que ele não tem: o perdão dos seus pecados. Satanás foi um ser espiritual que contemplou Deus face a face, criou a maior rebelião da história, travou a maior guerra da história do universo. Você parou? Eu queria ver essa guerra. Às vezes eu queria, como será que foi essa guerra? Uma guerra entre anjos e demônios no céu. Antitético isso, né? Houve guerra no céu. Eu fico pensando, como foi essa guerra? Entre anjos e demônios. Fato é que ele perdeu. Caiu. Foi lançado por terra. Aí Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Ele engana o homem também. O homem cai. Só que Jesus morreu por mim, por você. E hoje você tem perdão dos seus pecados. E ele não tem. E é por isso que ele odeia você. Em João 16, verso 11, diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Para ele acabou. Para ele não tem mais volta. O pecado dele teve um agravante do seu. E você e eu não. Nós podemos pecar, podemos errar. Não estou falando de pecado deliberado aqui, tá? Não vai sair lá para os barzinhos agora. O cara falou que eu posso pecar. Deus me perdoa. Não vem que você é conversa, não. Mas nós erramos, pecamos. E temos o perdão. Temos a misericórdia de Deus. Ele não tem mais. Esse é um outro motivo pelo qual ele odeia tanto você. Mas falando sobre Satanás e tudo mais, eu fui pesquisar alguns nomes que a Bíblia dá para Satanás. Aí fora tem os nomes que vocês conhecem, né? Pombagira, chucaveira. Não está na Bíblia isso, tá, gente? Porque às vezes eu vejo gente falar, porque isso é um espírito do Zé Pilintra, isso é um espírito da Sete Saia. Tranca-rua. Isso não está na Bíblia, gente. Se quiser dar o nome, tudo bem, mas não está na Bíblia. Mas esses que eu vou falar aqui estão na Bíblia. Tem uma lista de 35 nomes, não vou falar todos aqui, não vou explicar todos, mas 3 eu queria destacar para vocês. O primeiro é Satanás, clássico. Jesus usou esse nome em Lucas 10:18. Satanás é uma palavra grega que quer dizer Satã, adversário, inimigo, opositor. Satanás se tornou o opositor e adversário de Deus e seu adversário, seu opositor. Outro nome, o clássico, diabo. Você sabe o que significa diabo? Não? Diabo é o acusador, caluniador. Ele é que acusa. Então você que é pai, você que é mãe, cuidado quando você for xingar seu filho. É errado xingar de qualquer forma, mas não xinga ele de diabo. Então ele não é um diabo. O diabo é o Satanás. E diabo quer dizer acusador, caluniador. Palavras têm poder, cuida com isso. Terceiro nome que eu destaquei, Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Mas esse nome também é uma tradução para o que está na Bíblia, que é Estrela da Manhã. Gente, olha o nome que esse cara tinha. Estrela da Manhã. Sabe quem é que tem esse nome na Bíblia hoje? É Jesus Cristo. E aprove a Deus naquele tempo classificá-lo como a estrela da manhã. É como se naquela eternidade nós perguntássemos para Deus: meu Senhor, eu gostaria de ver algo nobre, um exemplo da tua glória no céu. Ele apontaria para Lúcifer. Olha ali Lúcifer, ele é a estrela da manhã aqui no céu. Já pensou? Olha onde esse cara chegou, para depois cair para tão fundo onde ele caiu. Lúcifer. Eu vou ler os outros aqui agora para vocês. Demônio, Belial, Abaddon, Apolion, Beelzebul, anjo do abismo, inimigo, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, homicida, mentiroso, pai da mentira, maligno, príncipe do demônio. E aí vai. 35 nomes. Eu levaria pelo menos umas 10 horas para falar sobre cada um deles.
porque cada nome dele, na Bíblia, traz uma personificação de quem ele é, como ele age e o que ele faz. Agora, Deus me faz lembrar de algo aqui, porque em Apocalipse capítulo 20, ele é chamado de dragão. Apocalipse 20 ou Apocalipse 12. O que é o dragão? Asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Asas de águia, trata-se da sua agilidade. Patas de leão, sua força. Cauda de serpente, a sua sagacidade. Estamos falando de um ser terrível. Estamos falando de um inimigo muito poderoso. E antes que você que está assistindo pelo Facebook, ou você que está aqui, comece a me julgar. Eu não vim aqui na igreja para ouvir falar do diabo. Eu não vim aqui para ouvir falar de Satanás. Eu falo de Satanás, porque a Bíblia fala de Satanás. Eu não estou forçando o texto, está tudo aqui, ó. A gente já vai chegar lá. Tudo bem. Você já deu para ver mais ou menos quem é o inimigo que nós enfrentamos. Agora eu quero que você vá para a Bíblia comigo. Até aqui eu só trouxe a história dele, quem ele é. Você está com a sua Bíblia aberta, Efésios aí? Eu quero que você leia comigo o versículo de número 12. Tem algo muito forte nesse texto. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 3 classificações de hierarquias demoníacas eu quero destacar para vocês aqui. Satanás, ele é um ser que ele atua para dividir, para bagunçar. Então Satanás, quando ele entra em uma igreja, ou envia os seus filhos, tem filho de Satanás na igreja também, quando ele envia pessoas na igreja, ou quando ele entra na igreja com suas mentiras, com as suas persuasões, ele tenta dividir. Dividir a igreja através da fofoca, através da mentira, através das brigas, das contendas. Ele tenta dividir. Ele quer dividir a família, ele quer dividir a igreja, seu trabalho, a sociedade, ele quer dividir. Mas o reino dele não pode ser dividido. Satanás não aceita divisão no seu reino, porque ele sabe que divisão é bagunça. Olha como ele é sujo. No reino dele, toda a hierarquia é muito bem organizada, é muito bem fundamentada e tem que funcionar. Tem que funcionar. Né? Aí, às vezes na igreja você ouve comentários do tipo: acho que não tem esse negócio de liderança. Acho que nós temos que ser um discursinho achista. Não, nós temos... Até o reino das trevas é organizado pela hierarquia. É o reino das trevas. E nessa hierarquia que nós acabamos de ler, Paulo destaca principados e potestades. O que é isso? São demônios que estão subalternos a príncipes. Demônios que influenciam a cidade. Demônios que influenciam escolas. Demônios que influenciam o material didático que é lido nas escolas. Demônios que atuam no bairro, por exemplo. Aqui no Campo Comprido, tem algo muito terrível acontecendo, são assaltos. São assaltos. E pasme você, é espiritual. A igreja precisa orar para isso acabar. Porque depender da segurança pública, abandone, temos que orar. É espiritual. Talvez você nunca parou para pensar, é espiritual. Quem veio para roubar é Satanás. Infelizmente ele usa pessoas que estão escravizados para fazer isso. E assaltar eu, assaltar você, assaltar as nossas famílias. Principados e potestades. Demônios que atuam nessa esfera aqui, ó. Aqui no nosso contexto. Talvez nesse exato momento, muitos principados e potestades estejam nos observando agora. Observando a minha pregação. Observando o vídeo que está sendo gravado. Observando você, seu coração, seu comportamento. Nesse exato momento. De onde é que você tirou isso, Ricardo? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ao sair dessa igreja, pasme você, tem um demônio que vai ficar na sua bota, acompanhando os seus passos.
Mas mais do que o demônio, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Tem um anjo do seu lado também. Tem um anjo do seu lado. Isso vai do seu comportamento. Satanás está ao derredor, um pouquinho mais distante, mas observando, procurando alguma brecha, procurando legalidades. E o anjo do Senhor está ao redor, do seu ladinho, cuidando de você, enquanto você é obediente. Depois dos principados e potestades, eu quero destacar essa terceira classe, forças espirituais do mal. Tem alguma outra tradução que está diferente? Quem quer ler para mim? Na minha está forças espirituais do mal. Como é que está aqui? Vamos ver. É esse aí. Hostes. Hostes. Cadê? Eu estou perdido aqui. Ó. Hostes espirituais. Você sabe o que é hoste? Grupos. Hostes espirituais da maldade. Exércitos de demônios que estão prontos para atuar em qualquer batalha espiritual, a qualquer momento, em qualquer nível de batalha espiritual. E aí você diz assim, que Ricardo, eu sou crente, eu mando o diabo sair, ele sai. Sai, diabo! Estamos falando, a gente não está falando aqui do exército dos Estados Unidos, irmão. Estamos falando aqui do exército russo-israelense. Estamos falando de seres invisíveis, mas reais, espirituais, com inteligência milenar e que certamente possuem um contingente muito maior do que a raça humana. Estamos falando de um ser maligno, terrível, poderoso. E depois dessas forças espirituais, tem um que me chama muito a atenção. Dominadores deste mundo tenebroso. Na tradução do Reinaldo está escrito príncipes das trevas, é isso? Isso. Príncipes das trevas. Príncipe, sabe o que é um príncipe das trevas, irmão? Você sabe o que é um príncipe das trevas? São demônios que atuam na política, que atuam lá no Congresso Nacional. São demônios que atuam na programação de TV, que eu e você e seus filhos assistem. São demônios que atuam na economia do nosso país. Aí às vezes, algumas pessoas dizem assim, Ricardo, o que tem a ver cristão, crente com política? Eu aprendi sobre política. Acabou, né? Aí, liga lá o microfone. Não pode falar de política. Tá orando aí, irmão. Aí, ó, cortar o meu microfone. Som. Nada. Aí tá na som. Som. Aí, esse aqui com cabo não tem problema. Aí às vezes as pessoas dizem assim, o político tem a ver, até aprendi uma vez sobre isso, política. Irmão, tem mais de 800 projetos de lei no Congresso Nacional para destruir a família, a igreja e a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Venezuela. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. O povo não é envolvido com política, o povo não quer saber, vota no primeiro que tem, pede o santinho da rua, vem a cesta básica, vota nele lá. Sabe quando é que o povo acordou? Quando a fome bateu na porta, quando acabou a comida, quando a corrupção comeu solta no país, o povo acordou, mas acordou tarde demais. Estão reescrevendo a Constituição do país agora. E aí? Tudo bem? Eu admiro a Coreia do Sul. Para quem não sabe, a Coreia do Sul é a igreja que mais ora no mundo. Um paísinho que deve dar o tamanho do estado do Paraná. A igreja que mais ora no mundo. A Coreia do Sul foi devastada pela Segunda Guerra Mundial. Hoje é a 12ª potência mundial. Sabe por quê? Porque eles oram pela nação. Eu vi um depoimento de uma sul-coreana falando, na Coreia do Sul, todo sul-coreano ora pela nação. Ora pela paz da nação. E o brasileiro? O brasileiro critica o presidente, critica o deputado, critica o senador e orar não ora. Não ora pelos presidentes, não ora pelos os políticos que estão acima da gente. E porque a gente não ora, tem príncipes das trevas influenciando eles para tomar decisões que vão acabar com a igreja, com a família, com a tua vida. Cristão e política.
Veja a Coreia do Norte. Se você pegar uma Bíblia na Coreia do Norte, você é executado. Ou você é forçado a trabalhos pelo resto da vida naquele país, seja brasileiro ou não. Coreia do Norte vai fazer missão lá. A China agora colocou um decreto também. Porque a China é um Estado comunista ateu. Na China, você não pode ser cristão. Tem que assinar um documento para isso. Aí. E aí o cristão vai dizendo, cristão e política não tem nada a ver. Irmão, lê a Bíblia, irmão. Quem levantou reis para Israel? Quem mandou orar pelas autoridades foi o apóstolo Paulo. E a gente está sério aqui, paradão, enquanto tem príncipes das trevas influenciando os nossos políticos. Quantos tem cartilha de kit gay rolando no Congresso? Projeto de lei para legalizar a prostituição, projeto de lei para legalizar a maconha, projeto de lei para permitir que seu filho vire homossexual, queira não ser ou não. Cristão e política, irmão. Para, irmão. Para cima de mim. Nós temos que orar pela nossa nação. Isso é um principado que está influenciando aqueles caras para detonar a igreja. Nós temos que acordar para isso. Algum dia desses aí, muitos aqui viram. Eu não vou falar que está filmando. Uma TV a cabo fechada. Postaram um desenho para a criança, seu filho, assistir com cenas de sexo explícito. Não é subliminar, é explícito. Uma TV a cabo aí fechada. São principados que estão influenciando na mídia. Príncipes das trevas que estão influenciando na televisão, na música. Sabe o que acontece? Hoje na música, o cantor vive uma vida toda depravada, toda imoral. Aí ele pega a vida dele e joga na música. E o crente ouve. O crente ouve. Música que fala de adultério, traição, pegação, fornicação. E o crente está ouvindo. E vem dizer para mim que não tem nada a ver. Isso começa com principados, príncipes das trevas. Vamos caminhar. Isso aqui é só para você entender, irmão. Só para você entender quem é o adversário que enfrentamos e o contexto que nós estamos vivendo. Só para você entender. Agora a gente vai entrar no nosso dever. Acompanhe comigo na Bíblia. Vamos ler o verso de número 14. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu tenho visto muitas vezes é que o diabo começa a lançar retaliações na vida de pessoas, mas ao invés delas procurarem a verdade, cingir-se da verdade, procurar Jesus Cristo, ela vai procurar astrologia, ela vai procurar cartomante, numerologia cabalística, ela vai procurar o bom dia astral. Eu quero saber o que meu signo está dizendo hoje. Eu quero saber qual é a cor que eu devo vestir. As pessoas procuram respostas onde não há. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. E às vezes Deus permite tribulação. Deus permite que o diabo lance setas na nossa vida para ver se a gente olha um pouco para ele. Mas ao invés de olhar para ele, não. Vou ligar para aquela minha amiga porque baixa o... Como é que chama? Baixa o santo nela. E ele vai falar tudo o que está acontecendo na minha vida. Você tem preguiça de ler a Bíblia? Você tem preguiça de buscar Jesus? Que Jesus é a porta estreita, mas Ele é a solução. Ele é o caminho. Amém. 1 Coríntios 3,11, ninguém pode procurar em santo o que quiser, em religião o que quiser. É Jesus Cristo que tem solução, e só Ele é poderoso para destruir
Satanás. Aliás, ele já destruiu. Amém. Lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Cinja-se da verdade. Procure Jesus Cristo. Se apegue a Jesus Cristo. Não é imagem. Eu vou ousar falar. Não são os santos que tem na sua casa, dentro do guarda-roupa. Não é aquele santo que está com a cabeça virada para baixo num copo d'água. Não é a ferradura que está em cima da sua porta. Não é o elefante que está virado com o traseiro para fora da rua. Não é o dólar da sua carteira, o pé de coelho. É Jesus Cristo. Só Jesus é a solução. Ao caminhar, vestindo-vos da couraça da justiça. Isso aqui é muito forte. A couraça é um protetor de peito na guerra. Se alguém puder jogar aqui na imagem de Efésios 6, a couraça era um elemento que se colocava no peito na guerra, de ferro, de aço, impenetrável. Ela protegia todo o tronco, sobretudo o coração. Por que será que Paulo disse isso? Ele compara a couraça com a justiça. Que tipo de justiça Paulo está falando? Paulo está falando da justificação. Sabe o que Satanás mente para mim e para você? Ei, você não tem autoridade para me enfrentar, não. Você é pecador. Você só vacila. Você erra. Aqui na sua casa você não manda. Quem manda é o diabo. Quer me expulsar? Então chama o pastor. Liga para o pastor, que eu não saio daqui. Você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o pregador. Você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o apóstolo. Irmão, escuta esse texto. Isaías capítulo 54, 17. Receba aí. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que procede dele, diz o Senhor. Não é pastor, não é um líder. Pô, deixa o pastor em paz um pouco, meu Deus. Pastor do céu. Pastor, vem aqui em casa, pelo amor de Deus, pastor. Estou ouvindo uns barulhos na panela, na cozinha. O diabo fritando pipoca. É só pode. Vai lá expulsar esse Satanás, irmão. Pastor do céu. Estou sentindo opressão aqui em casa, pastor. Vem orar. Vai orar você. Você tem preguiça de se consagrar, mas a casa é muito pesada, então vai jejuar. Eu oro para que nesse momento dê um pane no WhatsApp e você não consiga chamar o pastor, para você orar, porque você tem autoridade. Engraçado que Paulo fala couraça da justiça. Sabe por quê? Sabe qual é essa armadura aqui que Paulo falou? Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa armadura não é sua, é de Deus. Quem deu essa armadura não foi você, foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Por isso que ele fala de justiça. Você foi justificado. Não importa o que você fez, o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, você tem autoridade sim. Essa mentira o diabo quer colocar na sua cabeça. Você não pode orar. Você não pode me expulsar. Você não, porque eu sou Satanás. Você é um pecador negativo. Você tem a armadura de Deus. Você é justificado. Você tem autoridade e poder nas suas mãos. Coloque as suas mãos. Impõe as suas mãos. Essa autoridade da igreja. Revestivos da armadura de Deus. Vamos caminhar, verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, o apóstolo Paulo disse no verso 11: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sabe o que tem acontecido nesses dias? Conflitos dentro dos lares. Muito conflito. Briga dentro do lar. E talvez você não discerniu ainda que o diabo está armando situações para você brigar com pessoas. Sim. Ele usa pessoas também. E é por isso que Paulo vai dizer, irmão, sua luta não é contra a carne e sangue, é contra aquele que está por trás dessa bagunça toda. Nos tem faltado sabedoria.
Sabedoria para lidar com os conflitos nos lares. Agora, você sabe por que tem faltado essa sabedoria? Porque falta a leitura da palavra. Falta conhecimento do Evangelho. Hã? Porque alguém fala mal de você, você fala mal dessa pessoa. Quando a Bíblia diz em Romanos 12:14, a ninguém amaldiçoeis, outra vez vos digo, a ninguém amaldiçoeis. Tiago 4:12, não falem mal uns dos outros. Às vezes a pessoa te dá no meio, calunia você, e você faz o mesmo. Ah é? Ah é? Você vai ver agora. E faz o mesmo. Quando Jesus disse, amai, amai, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se te derem numa face, oferece a outra. Se te mandarem andar uma milha, anda duas. Totalmente o contrário, mas nós não sabemos, porque não lemos a Bíblia. Oséias 4:6, o povo de Deus perece, porque falta conhecimento. Lê tudo que é post do Facebook, do Insta. Lê a revistinha Veja, para saber o que anda acontecendo na Lava Jato. E a Bíblia? Não. Sabe por que eu não leio a Bíblia, Ricardo? Porque a Bíblia ela é muito difícil de se entender. Irmão, você acha que sempre foi fácil para a gente que já está acostumado a ler? Você acha que sempre foi fácil? Negativo. A leitura da Bíblia exige esse processo. Você lê, por exemplo, Efésios capítulo 5. Impudicícia. O que é impudicícia? Você sabe o que é? Descubra. Descubra. Eu estou falando, descubra. Não sejais fauladores frívolos. Descubra. Ah, Ricardo, tenho preguiça. Então compra uma tradução atualizada. Mas leia a Bíblia, meu Deus do céu. Aí, na palavra da célula fala heresia. Irmãos, como disse Jesus, o mundo dá voltas. Irmãos, mas a palavra diz, como é que é? Melhor um passarinho na mão do que 5 milhões. E o diabo dando risada, porque os cristãos carregam uma Bíblia debaixo do braço que eles nem conhecem. Engraçado que o diabo conhece. Você sabia que o diabo não tem medo de se deixar aberto do Salmo 91? Aliás, ele citou o Salmo 91 para Jesus. Olha a ousadia. Falta evangelho nas nossas vidas, falta leitura da palavra, falta profundidade. Irmão, se esforce mais. É difícil ler a Bíblia, se esforça mais, irmão. Se esforça um pouquinho mais. Isso vai mudar a sua vida, mudou a minha. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia. Mas nem sempre foi assim, eu não gostava muito de ler. Hoje eu amo. Sabe, você pesquisar tanto, se aprofundar tanto na Bíblia, até você criar gosto por ela. Aí eu não vou precisar aqui ficar falando, você lê a Bíblia, porque você vai ler e vai até me corrigir, cara, se você pregou aí, não tem nada a ver, porque aqui diz que não é isso aí não. Seria tão legal, né? Se as pessoas me abordassem, olha Ricardo, isso que você pregou aqui, ó, a Bíblia diz que não é assim não. Ô irmão, valeu, você está pesquisando, mas não. E graças a Deus, que nessa igreja nós prezamos por isso. Tem um monte de igreja aí fora que não prega a palavra e o povo engole. Aí o povo acredita que não tem autoridade. Aí o povo acredita que pode fazer sexo fora do casamento. Tem igreja que ensina isso. Falta de conhecimento da palavra. Vamos caminhar. Revestindo-vos da armadura de Deus. Eu vou ler o verso 15 agora, 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Está acabando já, irmão? O escudo da fé. Escudo da fé, a gente espera algo diferente. Mas escudo da fé, o que tem a ver a fé? Irmãos, em tempos de luta, sabe o que bate na tua porta? O desânimo. O desânimo. Irmãos, o desânimo é uma seta do inimigo. É um dardo inflamado, invisível, que você não vê. O texto está dizendo, dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardo inflamado? Dardos eram flechas.
pegando fogo. Flechas pegando fogo. Naquele tempo. Dardos em... Por que o fogo? Porque o inimigo ataca em você aquilo que dói. Aquilo que queima. Por isso que às vezes ele usa pessoas para fazer isso. Você não vai dar em nada. Você não é nada. Você é uma praga na minha família. Te odeio. É que você morra. São dardos inflamados pegando fogo. E o objetivo do inimigo é entrar dentro do seu coração com isso e queimar. Para você acreditar nisso. Acreditar nas mentiras que ele fala a seu respeito. Você não vai conseguir terminar seu ensino médio. Você já tem um monte de filho. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir essa profissão. É muito concorrido. Dardos inflamados para desanimar e desestabilizar você. Sabe um outro dardo do inimigo? Frieza espiritual. É o que faz as pessoas pararem de orar. Hoje eu não vou orar porque eu não estou sentindo Deus. É assim, sabe? Hoje eu não estou sentindo Deus. Porque foi lançada uma seta de frieza espiritual para você não orar. E depois de amanhã você não ora. E daí não ora, e não ora, e não ora nunca mais. São setas, são dardos inflamados. E você precisa vencer. Por isso que Paulo diz que o escudo é da fé. A fé é a certeza do que você não vê. Está difícil, irmão? Continua. Está pesado o fardo? Seja forte. Permaneça, prevaleça. É tempo de luta. Há tempo para tudo. Esse tempo é de luta. Então lute. Levante a cabeça. Vamos caminhar. Quero ler aqui agora o verso 17. Eu estou quase finalizando. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação e espada do Espírito, eles têm uma ligação. Eu lembro que vocês lembram do episódio de Mateus 4, quando Satanás pessoalmente foi tentar Jesus Cristo. Ele diz: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que Jesus disse para ele? Água é mole e pedra é dura. Então tu bate até que fura. É isso que muitas vezes dizemos. Resposta assim, pé em cabeça. Aí tem gente que edita o vídeo e fala que eu estou pregando heresia. O que Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pináculo do templo, 70 metros de altura. Ele é Deus a palavra, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo o deixou, e os anjos o serviram. Por isso que Tiago diz em Tiago 4,7: sujeitem-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo, meu irmão? É pela palavra. Porque quando aquela abençoada te mandar mensagem, você vai lembrar que julgo desigual é pecado. Que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Que quando aquela outra abençoada mandar mensagem para você, homem casado, ou você, mulher casada, você vai lembrar de Apocalipse 21:8, que diz que os adúlteros serão lançados do lado de fogo. Voltamos a falar da palavra. A tentação bate na porta do povo e ninguém sabe o que fazer. Quando a esposa de José tentou ele, o que ele disse? Cometeria eu esse pecado contra Deus? Ele sabia que era pecado. Eu tenho certeza. Gente, às vezes eu fico surpreso com algumas coisas que eu vejo no meio evangélico. Sabe? Aí, Ricardo, será que é pecado assistir filme de terror? Será que é pecado ouvir música do mundo? Ah, Ricardo, será que é pecado fazer sexo com a minha namorada? Ah, Ricardo, será que é pecado eu ser maçom? Deus está falando. Será que é pecado? Sabe? Perguntas. Gente, eu estou falando sério. Eu desafio vocês. Comecem a se aprofundar na Bíblia. Vocês vão descobrir tanta coisa. Se aprofunde na Bíblia.
Bíblia. Pastor, eu já falei isso 1000 vezes. Gente, se aprofundem na Bíblia. Se aprofundem na Bíblia. Eu tenho muita dificuldade. Então me procurem depois. Para você entrar para o meu grupo de leitura. Estamos em Jeremias, capítulo 33. Pessoal, no início do ano eu falei sobre o grupo. Muita gente aqui não está participando. Já estamos na metade da Bíblia. Olha só. Em dezembro eu vou falar de novo. Terminamos a Bíblia 3 vezes consecutivas. Tem gente aqui que leu a Bíblia 3 vezes. Descobriram coisas que não sabiam. Mas de repente você está aí, acomodado. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia e se aprofundar na Bíblia. Para depois você me corrigir. Amém? Amém. E eu vou finalizar minha mensagem com o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Igreja, de nada vale você vestir a armadura de Deus, capacete da salvação, parará, se você não orar. Aí pode revestir de que você quiser. Se você não orar, não vai rolar. Não vai rolar. Eu pergunto para você nessa noite, como está a sua vida de oração? Não precisa responder, isso é pessoal. Fizemos uma campanha aqui, no início do ano, 47 dias de oração. Teve gente, ouso dizer, teve líder que não veio um dia. Um dia. Nenhum. Ai, Ricardo, mas eu oro em casa. Meu irmão, você não está entendendo. Estamos num propósito de jejum e oração pela igreja. Estamos orando como igreja. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Não foi Jesus que falou? Minha casa será chamada da casa de oração. Olha, leia também lá em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 1,14. E os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e as mulheres perseveravam unânimes em oração. Irmão, é diferente sim quando vocês oram coletivamente na igreja. É diferente sim quando nos juntamos como igreja para orar. Não vem me dizer que não, que eu te apresento a Bíblia e mostro que não é. Ah, óbvio. Há momentos que oramos sozinhos? Sim. Irmãos, nós estamos em guerra. Estamos em campanha. É importante que oremos juntos, conjuntamente, como igreja. Toda quinta-feira, das 9h30 às 10h30, tem intercessão aqui na igreja. Eu fico feliz, porque muitas pessoas que... Gente, sério mesmo, gente que eu não dava nada. Está vindo toda intercessão assiduamente. E pessoas que nós achamos que, uau, não vem. Não vem. Irmão, o que é um diazinho, irmão? Um diazinho, não é só um dia, irmão. Eu estou te implorando, não venha um dia só. É um dia na semana, quinta-feira. Não precisa responder. O que é que você faz quinta das 9h30 às 10h30? Leva essa pergunta para casa. Vamos orar, irmãos. Vamos nos juntar. A campanha está acabando, 14 dias. Nós temos 14 dias para orar conjuntamente aqui. Pelas nossas famílias, pela nossa igreja, por essa sociedade, pela nossa nação. Isso é muito bom. Às vezes a pessoa pergunta, Ricardo, por que você fica fazendo campanha de oração aqui e lá? Porque eu tenho dificuldade de orar. Aí como eu quero orar, eu faço uma campanha. Quem quiser me ajudar a orar, pode vir me ajudar a orar. Daí vai acabar essa campanha, eu vou ter que fazer outra. Porque eu quero orar, eu preciso orar. Eu aqui, ó, Ricardo, eu tenho dificuldade de orar. Quando eu não estou em campanha, tem dia que eu não oro. Sabe? Ah, estou com sono, já vou. Acordo de manhã. É minha realidade. Ah, só eu, né? Irmão, ter dificuldade de oração é uma realidade inegável para todos. Agora, o que a gente não pode é se acomodar com isso. Ah, eu não oro mesmo, é isso aí. E ainda fala mal de quem ora. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós já estamos encerrando essa palavra. Uma coisa me chama muita atenção nesse texto, é que Paulo diz, e para isto, vigiando. Irmão, em tempo de batalha espiritual, a vigilância tem que redobrar. Tome cuidado
com as pessoas que vão mandar mensagem para você. Tome cuidado com os convites que você vai receber. Tome cuidado com as piadinhas que você vai receber, os vídeos, as fotos que você vai receber no seu WhatsApp. Tome cuidado. Tome cuidado quando estiver sozinho no seu quarto. Tome cuidado. Esse é um alerta de Deus para a nossa igreja. Vigiem, 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 porque os dias são maus, são dias de guerra. Vamos orar, vamos vigiar, vamos batalhar. Para finalizar, eu quero deixar um texto tremendo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós pensamos que Deus é um ser silencioso. Deus é louco para falar com você. Deus é doidinho para falar com a gente, mas clama a mim, clama a mim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que as pessoas não sabem. Ele vai contar para você, Ele vai contar para mim, Ele vai ministrar no teu espírito. Aquela cilada que estava sendo armada contra alguém da sua família, Deus vai mostrar para você e vai dar um livramento para a sua família. Mas clama, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Senhor, eu te apresento a tua igreja, meu Pai. Sabemos que o adversário está se levantando com todas as suas forças para destruir a tua noiva, mas ele se levanta para cair, porque a tua palavra diz que os que são de Cristo Jesus, o maligno não lhes toca. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso pedimos, Senhor, reveste a tua igreja com a tua armadura, reveste a tua igreja com a tua verdade, meu Pai. Oramos pelo livramento, porque há ciladas sendo armadas contra esse povo. Nós oramos conjuntamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do